E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui nessa série de vídeos sobre mixagem de quartetos. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Se você está gostando dos vídeos ou dos ensinamentos passados aqui, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí das notificações, é muito importante pra gente, tá certo? Vai nos ajudar bastante. E se você está gostando ou não está gostando, ou se tem alguma sugestão de vídeo, já deixa aquele comentário aí nos nossos vídeos, vai nos ajudar bastante, tá bom? E nada melhor do que a gente ir direto para a prática, né? Vamos diretamente lá para dentro do Pro Tools, já continuar da aula onde a gente parou. Se você não assistiu às aulas anteriores, volta lá, o assunto é de extrema importância, senão você vai ficar perdido aqui se começar a assistir diretamente dessa aula, tá bom? Volta nas outras aulas, assiste lá e vem seguindo o nosso passo a passo, tá bom? A gente falou na aula anterior sobre ali os controles de picos e nessa aula a gente vai começar a dar início na questão de equalização da voz do baixo. Tá? A gente vai começar justamente pela voz do baixo. É uma voz aí um pouco mais complicada de se equalizar, porque não tem tanta frequência, né? A gente não vê aí com tanta frequência, com tanta normalidade, essa voz mais grave aí nas músicas, sejam aí no meio gospel ou não sendo no meio gospel, né? Então a gente vai diretamente para a questão da equalização da voz do baixo. Vamos aqui ver como é que tá. A gente escutou na última aula, mas vamos ver agora como é que tá, como é que ficou o nosso controle de pico, a nossa estrutura de ganho, como é que tá ficando já a nossa música, tá bom? Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória. Show de bola. Uma coisa que eu poderia fazer aqui seria já ajustar a questão de panorama. Só que eu gosto de deixar já centralizado, porque aí eu consigo escutar melhor, consigo ter uma noção melhor na hora de fazer equalização, compressão, seja o que for, tá bom? Na questão de equalização, muitas pessoas elas pensam que equalização é somente para filtrar e cortes, né? Ou então boostar alguma frequência. Gente, o equalizador ele não serve somente para isso. O equalizador ele serve para poder abrir espaço, tá? Abrir espaço. Como assim, Davi? Abrir espaço. Imagina só, eu colocar grave na voz do baixo, colocar grave na voz do barítono, colocar grave na voz do segundo tenor e colocar grave na voz do primeiro tenor. Todas as quatro vozes elas vão brigar pelo mesmo espaço na região de graves. Então vai ficar uma mix embolada sem muito entendimento de nada. Então a equalização é justamente para isso. A gente dá espaço para cada voz, dá espaço para cada instrumento, seja se for uma banda no caso, né? Mas é para a gente dar espaço para todas as vozes, todos os instrumentos soarem no seu devido lugar, tá bom? E serem ouvidos ali da maneira correta. Então a gente vai diretamente aqui para a voz do baixo. Deixa eu já solar ele aqui, ó. Cantem alto com fervor. Ó, o plugin que tá aqui, ó, nessa masterização aqui, é somente para poder vocês ouvirem o áudio dentro do OBS, tá bom? Para poder enviar o áudio diretamente para o nosso programa de gravação, tá certo? Não influencia em nada aqui no nosso áudio, então não se preocupem com esse plugin aqui. A primeira coisa que eu gosto de fazer é adicionar aqui na nossa master, nosso canal master aqui, um plugin para a gente conseguir observar a altura que a gente está mixando, porque eu não gosto de mixar com volume muito alto, tá? Isso prejudica bastante. Não gosto de mixar com volume muito alto. Pronto, aqui acho que dá para vocês verem também. Ó, se eu colocar aqui para tocar todos de uma vez, ó. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o... Tá batendo ali mais ou menos 22 RMS. Então, se eu solar aqui só a voz do baixo, Cantem alto com fervor. pronto, 31 RMS, tá bom demais. Nessa altura mais ou menos aqui que eu gosto de equalizar, comprimir, enfim, mixar, masterizar. Mas vamos diretamente para o que importa, né? Equalização. Vou adicionar um plugin aqui, que já é uma dica, tá, para vocês. Já prestem atenção aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, esse daqui. Tá? Espera aí que eu acabei fechando o outro que estava aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Pronto, deixar aqui no local. Esse plugin aqui você vai me ver utilizando ele com muita frequência mesmo. Por quê? Eu gosto de utilizar ele aqui numa configuração em que eu retiro os graves e os agudos digitais para deixar ali mais aquele grave e aquele agudo analógico,
tá bom? Com mais peso, com mais presença, não ficar aquele grave e aquele agudo meio esquisito ali, que a gente já sabe que é do meio digital, tá certo? Já deixar com a cara mais de estúdio, mais analógico, assim que a gente faz dentro de um estúdio, tá certo? Então aqui, ó, o que eu gosto de fazer é aqui, ó, deixar aqui no 100 Hz, nesse CPS, esse brand switch aqui, bandwidth, já deixar aqui totalmente, abrir ele aqui totalmente, no 10. Deixar aqui, ó, na frequência de agudo de 8K. E aqui a gente diminui para atenuação de 10, tá certo? A gente poderia diminuir até aqui para 5, já dá certo também. E agora vamos escutar como é que tá na voz do baixo, né? Vamos lá escutar. E, logicamente, escutando e fazendo as nossas configurações aqui, ó. Do lado esquerdo eu vou ter bush, e eu não quero adicionar bush por enquanto. Eu quero primeiro atenuar, que é para diminuir. Aqui são os agudos e aqui são os graves, tá certo? Então vamos lá, primeiramente, começar pelos agudos. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é certa. Oh. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória. Pronto. Aqui a atenuação de agudo a gente já fez, já tirou um agudo ali mais digital, deixou mais um agudo analógico. Vamos agora atenuar a parte dos graves. Davi, mas a voz do baixo é grave. Tu vai retirar a grave dele? Sim, porque alguns graves embolam, tá certo? Principalmente esses graves digitais. Eu quero deixar os graves analógicos para ter uma presença, ter mais um peso, tá bom? Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é certa. Oh. Pronto, mais ou menos aqui também. Show de bola. Esse plugin aqui é para a gente dar uma limpada ali nas extremidades, agudos e graves. Aí agora a gente adiciona um plugin que a gente vai dar uma controlada agora ali na equalização por inteiro. Eu gosto de utilizar esse Fab Filter aqui. Muito bom esse plugin, tá certo? Vamos começar aqui pelo um filtro aqui de grave. Davi, a voz do grave, tu vai filtrar o grave? Vou. Filtrar a frequência que eu não estou utilizando. Cantem alto com fervor. Como sou eu que estou cantando, então eu já sei mais ou menos ali qual é a minha frequência de voz. Tá certo? Que eu utilizo ali na hora da música. É mais ou menos ali entre 55 a 60 Hz. Então aqui, ó. Abaixo de 40 Hz eu não quero. Então já corto aqui. Show de bola. Uma técnica que eu vou utilizar para vocês, que eu vou ensinar para vocês. Vou utilizar aqui e vou ensinar para vocês. É o quê? A gente levanta aqui a frequência e começa a fazer uma varredura de frequências que a gente não quer, tá? Só que um detalhe muito importante. Tomem cuidado quando forem fazer essa varredura, porque você pode acabar tirando frequências necessárias. Ficou chato ali no meu ouvido, vou tirar. Por exemplo, uma frequência ali de 2K, mais ou menos, esses graves, esse baixo, voz do baixo mais estralada, baixos americanos, tem alguns baixos aqui brasileiros também que tem essa voz mais estralada, ele acaba utilizando essa frequência. Cuidado para não tirar essa frequência e a voz ficar ali sem a característica da voz, tá certo? A gente não pode mexer na característica da voz. A gente precisa equalizar para tirar frequências desnecessárias, tá bom? Vamos lá? Ó, esse grave aqui eu já sei, como eu já sou acostumado a mixar a minha voz, eu já sei que essa frequência aqui de grave, na hora da mixagem, ela vai começar a embolar. Quando adicionar compressor, quando trazer aquela voz mais para, a gente chama colocar a voz mais na cara, né, mais à frente, acaba dando uma prejudicada na hora de mixar, masterizar, enfim. Então essa frequência aqui eu já sei. Momento para o tremor, Deus vai à frente, a vitória é certa. Oh. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor, Deus vai à frente, a vitória é certa. Oh. E vamos tirando. Vamos tirando algumas frequências que a gente não quer.
Cantem alto com fervor. Esse é o Cantem alto com fervor. Esse é o momento. Ó, lembra lá daquela frequência que eu falei? Frequência ali de 2K, é aquela frequência ali que deixa mais ou menos aquele estraladozinho legal na voz do baixo. Esses baixos que tem a voz mais estralada, né? Aqueles graves que tem, aqueles baixos que tem a voz mais cheia, com mais peso e tal, que é aquele grave mais, o pessoal chama de veludo, né? Essa voz aí do baixo não tem tanto essa frequência de médio aqui agudo, tá? Com fervor. Esse é o momento para o tremor. Certa ou cantem alto com fervor. Cantem alto com fervor. Show. Vamos ver como é que tá o antes e o depois? Cantem alto com fervor. Esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é certa. Já deu uma boa limpada, né? Só que mesmo assim ainda tá com um pouquinho de peso aqui embolando. Nessa faixa aqui de 100 mais ou menos. Deixa eu tirar mais aqui. E vamos dar uma enfatizada aqui, ó. Na tônica do baixo, mais ou menos. Na voz do baixo, que é aqui, ó. Show. E vamos dar uma focada aqui nos agudos. Só para dar um brilho a mais. Fervor. Esse é o momento para o tremor. Cantem alto com fervor. Esse é o momento para o tremor. Pronto, essa frequência aqui eu preciso tirar mais dela. Cantem alto com fervor. Show. Vamos ver o antes e o depois agora com esses boostzinhos aqui. Galera, para quem não sabe, tá? Isso daqui, ó, é uma equalização. Essa parte de cima aqui é equalização artística, que a gente chama. E essa parte de baixo aqui é uma equalização corretiva. A gente está cortando algumas frequências, corrigindo algumas frequências. E aqui na parte de cima, fazendo a equalizaçãozinha artística, dando um boostzinho aqui para dar ênfase na tônica aqui do baixo. E um agudozinho para dar um brilho a mais nessas notas mais graves, para não ficar tão embolado, tá bom? Vamos ver o antes e o depois? Cantem alto com fervor. Esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é certa. Show. Deixa eu adicionar aqui um pouquinho dessa frequência aqui, que eu gosto de um médiozinho aqui. Essa frequência aqui de mais ou menos 500, 600, não, 500 não, 600, 700. Essas frequências aqui eu gosto de adicionar na hora da mixagem. Dá um pump legal aí para na hora da masterização, na hora que juntar todo mundo, eu gosto de adicionar essa frequência, tá bom? Pronto, depois disso, a gente vem para um plugin aqui que eu gosto bastante, que é... Cadê? Deixa eu ver ele aqui. Cadê? Aqui no harmônico. Kramer Tape. Eu gosto de adicionar ele na voz porque ele dá ali um timbre de mais ou menos fita, né? Um timbre mais de analógico. Ele controla ali algumas frequências de grave e agudo também da voz digitais. Então deixando mais com aquela cara de analógica, tá certo? Vamos ouvir como é que fica? Cantem alto com fervor. Esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é certa.
Pronto, show de bola. Aqui eu vou adicionar agora um plugin que eu utilizo bastante. Esse plugin aqui, ó, da Slate Digital. Eu tenho até aqui já um preset pronto para a voz do baixo. Mas eu vou aqui repassar para vocês o que significa cada um. Deixa eu desligar aqui, tá bom? Pronto, deixei aqui. Esse primeiro é como se ele estivesse passando ali por um compressor da mesa, se eu não me engano é SSL, tá? Então a gente já vê ali como é que fica mais ou menos, vamos ver? Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é certa. Oh. Deu para perceber aí um pouquinho a diferença? Vamos lá, galera. Por que é que eu gosto de utilizar tanto o equalizador da FabFilter quanto esse equalizador aqui desse plugin aqui, tá bom? Virtual Mix Hack. Aquele equalizador da FabFilter, ele tem um timbre. Cada plugin aqui tem um timbre diferente, seja equalizador, seja efeito, seja compressor, tem um timbre diferente, tá bom? Então, tem uns timbres mais digitais, tem uns timbres mais analógicos. Aquele da FabFilter, ele tem um timbre mais digital, né? É um equalizador mais digital. Já esse daqui é um equalizador com timbre mais analógico. É por isso que eu gosto de utilizar ele. Esse plugin aqui, ele simula vários equipamentos dentro de um estúdio que seriam analógicos. Por exemplo, compressores de uma mesa, compressor também, equalizador. Aqui está adicionando aqui agudos e graves analógicos, sem ser digitais, né? Aqui também está adicionando agudos e graves analógicos. Então esse plugin aqui ele simula vários equipamentos analógicos dentro de um estúdio. É por isso que eu gosto de utilizar ele, tá certo? E essa configuração aqui do equalizador que eu estou usando, eu estou fazendo aqui um corte de até mais ou menos 42 Hz na voz do baixo, que já são ali subgraves que quase a gente não consegue escutar. Estou fazendo um corte aqui de mais ou menos 15.5K, né, 15K e meio na frequência aqui, eu estou fazendo um corte também. Estou fazendo aqui um cortezinho, fazendo uma retirada aqui de frequência de 200 Hz, mas não está chegando nem a 1 dB, ali está 0,5 dB, né? Está fazendo ali aquele cortezinho de 200. 600 Hz, estou adicionando aqui um pouquinho dessa frequência, não está chegando nem a 1 dB também, porque é um médio ali que eu gosto de escutar na hora da mixagem, fica interessante, fica legal. Eu gosto de utilizar essa frequência de 600 Hz, não sei explicar o porquê, mas é um médio ali que fica interessante. Demais fica aquele megafone, né? Olha o carro da laranja, a gente não quer isso na hora da mixagem. Então eu adiciono aqui só um pouquinho, só que lembrando, lá no outro eu retirei bastante dessa frequência, mas aqui eu gosto de adicionar um pouquinho, tá certo? Essa frequência de 2K aqui, na voz do baixo, ela é interessante. Se eu retirar ela, deixar mais ou menos ela aqui, ó, ela fica legal de se ouvir, a voz fica legal de se ouvir, ó. Vou mostrar aí pra vocês a diferença, olha só. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é certa. Oh. Viu aí? Deu pra ouvir a diferença? Sem essa frequência aqui boostada, essa frequência aqui de 2K, fica uma voz mais macia ali, mais legal de se ouvir e tudo mais, só que a voz sozinha. Quando a voz está em conjunto, eu gosto de adicionar essa frequência aqui de 2K, que fica aqueles graves mais estralados ali, mais evidentes, mais na cara, tá certo? E essa frequência aqui de 15K, que é os agudos, eu dei aqui um boostzinho aqui de mais ou menos uns 3 dB, para ficar bem mais clara a voz, com mais brilho e tudo mais. Então, essa é a configuração que eu utilizo aqui nesse equalizador analógico, desse plugin aqui, Virtual Mix Hack. E vamos para esse outro plugin aqui. Esse outro aqui, que é esse Lift, ele dá alguns graves aqui analógicos e alguns graves mais agudos aqui, ou alguns graves não, alguns agudos mais analógicos também. Então é grave analógico e agudo analógico, tá certo? Vamos ver como é que fica. Sem ele, com ele. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é certa. Oh. Dá um peso, né, na voz. Show de bola. Esse outro aqui, ó, FG116, eu gosto muito de utilizar, é um compressorzinho. Ele
traz um pouco mais para frente. Vamos ver como é que fica. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor, Deus vai à frente. Show. Só fiz diminuir um pouquinho aqui do que já estava antes. Esse outro plugin aqui que eu gosto de utilizar é o FG Bomber. Ele dá um drivezinho, traz uma saturaçãozinha para voz interessante. Não gosto de utilizar muito, mas aí eu gosto de utilizar um pouco para poder dar uma ênfase maior na voz, tá bom? Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor, Deus vai à frente, a vitória é. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor, Deus vai à frente, a vitória é certa. Show. Dá uma baixadazinha de volume, porque eu baixei aqui no output, para não ficar saturando muito para esse próximo plugin. Vamos ver como é que fica aqui no próximo. Esse outro aqui é a mesma coisa desse daqui, só que com um timbrezinho mais diferente. Vamos ver como é que fica sem e com. Aqui são agudos analógicos e graves analógicos também. Vamos ver como é que fica. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor, Deus vai à frente, a vitória é certa. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor, Deus vai à frente, a vitória é. Show. Só diminuir aqui um pouquinho mais aqui. Pronto, essa é a equalização do baixo que eu gosto de fazer na voz. Vamos ouvir como é que fica o antes e o depois desses plugins aqui. Vamos ver o antes. E eu venho adicionando para vocês aí como é que fica com todos os plugins, todos os processamentos feitos aí, tá certo? Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Agora com. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Show? Lembrando, ainda tem compressor que a gente adiciona, ainda tem aí o efeito de reverb, delay, enfim, ainda tem o playback junto, as vozes juntos. Show de bola. Esse é o ensinamento que eu tinha para passar para vocês, o que eu gosto de fazer na mixagem da voz do baixo. Por enquanto, né? Lembrando, não fica 100% do jeito que está aqui. Quando a gente começa a colocar as outras vozes, o playback e tudo mais, a gente precisa mexer em mais algumas coisas, precisa fazer algumas alterações. Caso não precise, show de bola, mas normalmente eu faço algumas alterações, tá certo? Então é isso, gente, espero que tenham gostado. Essa é a equalização da voz do baixo. Próxima aula, a gente vai ver a equalização da voz do barítono, tá bom? Se você já gostou aí dessa aula, já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like, deixa algum comentário, ativa o sininho aí das notificações. E é isso, te espero na próxima aula.